Olá, olá, tudo bem contigo? Estamos no nosso segundo encontro, na nossa segunda aula. E o que será tratado no dia de hoje? Vamos lá, vamos ver, vamos à tela. Organização da aula. Hoje nós trataremos de outros dois ramos muito importantes do direito: o direito administrativo e o direito civil. Nós já falamos, mesmo que rapidamente, sobre o direito administrativo e sobre o direito civil, ou das tratativas desses dois ramos do direito. Você está lembrado do que cada um deles trata? O direito administrativo te lembra a administração pública, perfeito, dos entes, dos órgãos, das pessoas que compõem a administração pública, ótimo. E o direito civil? Direito civil, sociedade civil, perfeito novamente. Trata das relações entre os particulares. Então, dentro desses dois ramos do direito, nós vamos trazer alguns dos seus institutos mais importantes, princípios e etc, etc. São os dois assuntos a serem tratados na aula de hoje. Para que nós possamos contextualizar os conteúdos a serem tratados na aula de hoje, eu te convido a assistir um pequeno vídeo. Vamos lá? Acompanhe-me. O cidadão confia no administrador público para cuidar do patrimônio do município e do Estado. Quando essa confiança é quebrada, é o momento do Ministério Público agir. O programa Alcance deste mês fala sobre esta área de atuação, a moralidade administrativa. Veja a seguir o vídeo mostrando um exemplo de crime contra a administração pública. São vários os crimes que ameaçam a administração pública e, desta forma, tiram do cidadão a chance de acesso aos serviços públicos. Neste pequeno município no oeste do estado, uma fraude ameaçou um dos direitos mais básicos de seus moradores, a oportunidade de um emprego digno. O concurso para trabalhar na prefeitura estava com cartas marcadas. As suspeitas foram levadas ao promotor de justiça, que conseguiu suspender as provas e determinar um novo concurso. Então, se o concurso tem esse objetivo de escolher o melhor, aquele que tem mais competência, não é justo que passe aquele que não tenha essa competência, essa capacidade de exercer um cargo público. Perde a população, perde-se dinheiro público, o dinheiro público é mal empregado, e assim a sociedade não se desenvolve da maneira que deve ser dentro de um Estado democrático. Bom, nós vimos um exemplo de um crime contra a administração pública, mas a atuação do Ministério Público na moralidade administrativa abrange também a esfera civil. Uma das diferenças é a punição. Na esfera criminal, o responsável pode ser preso se for condenado. Na esfera civil, a condenação faz o autor perder os direitos políticos e pode obrigá-lo a pagar multa e indenização pelos prejuízos causados aos cofres públicos. O que você achou? Você concorda com o que foi colocado ali? Será que foi imoral o que aconteceu? Uma determinada fraude num concurso público? Imoralidade, desonestidade, isso é comum na administração pública? Isso é natural? Nada acontece? Não sei se você notou, em cima da mesa do procurador, tinha um livro, estava escrito ali, Atos de Improbidade Administrativa. Será que tem alguma coisa a ver com a moralidade da administração pública? Percebeu você, então, como é importante nós estudarmos, analisarmos alguns institutos, algumas instituições dentro do direito administrativo para que possamos entender um pouco mais? São essas e outras situações a serem tratadas na nossa aula de hoje. Como já dissemos, nós vamos abordar dois dos ramos mais importantes do direito na aula de hoje: o direito administrativo e o direito civil. Alguns dos seus institutos mais importantes, certamente não vamos esgotá-lo, seria impossível, essa também não é a nossa ideia. Mas vamos trazer sim alguns de seus conteúdos para que você possa entender um pouco mais de cada um desses dois ramos do direito. Vamos iniciar pelo estudo do direito administrativo. Vamos ao quadro? Vamos lá. Direito administrativo. Como eu já disse em outros momentos,
Sempre que possível, eu trarei um conceito ou outro de doutrinadores do direito constitucional, do direito administrativo e assim por diante. Doutrinadores, você se lembra muito bem, são aqueles autores de renome jurídico que escrevem sobre o direito, como eles entendem ou o que eles entendem de determinada situação jurídica. Aqui, direito administrativo, no pensamento desse autor, que já já eu coloco o nome, ele pensa assim, é o ramo do direito público, um dos ramos do direito que nós já vimos também, que tem por objeto os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade não contenciosa que esta exerce, ou seja, a administração pública, quando ela fala em atividade não contenciosa, é onde não há conflito, é atividade meramente administrativa. E também os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, ou seja, o que ela precisa para realizar essa tarefa, sendo exclusivamente de natureza pública. É o conceito da Maria Silvia Zanella de Pietro, um nome robusto no direito administrativo. O direito administrativo, portanto, trata do quê? De determinar as normas jurídicas, princípios e regras sobre a administração pública, que, em outras palavras, e a gente já vai também trabalhar com o conceito de administração pública, são todos aqueles agentes, os entes, os órgãos, as pessoas jurídicas que compõem justamente a administração pública. O direito administrativo, portanto, determina as normas. Normas no sentido amplo, composta de princípios e regras sobre a relação da administração pública. Bem tranquilinho o conceito de direito administrativo. Depois, e agora que você já é conhecedor desse conceito, nós podemos abordar alguns de seus institutos. Vamos vê-los? Vamos lá. Princípios da administração pública. Nós vamos trabalhar em quase todos os ramos do direito a serem estudados ao longo de nossos encontros dos princípios. Por quê? Quando nós falamos em ramo autônomo do direito, nós falamos que esse ramo, ele é autônomo, ou seja, ele pode ser estudado sozinho, porque ele tem princípios e regras próprias. Isso não significa dizer que ele é sozinho no mundo do direito, em hipótese alguma, porque eu posso até afirmar que todos os ramos do direito, eles estão ligados ou interligados entre si. Alguns andam de mãos dadas, um às vezes completando o outro. É assim que funciona. Alguns, eles estão tão independentes que parece que são sozinhos no mundo, mas não é assim não. Então esses princípios, eles vão nos dar subsídios necessários para que nós possamos entender mais profundamente aquele determinado ramo do direito que está sendo estudado, tá bem? Então, não fique aí pensando, poxa vida, mas tem muito princípio. Será que princípio é uma coisa ruim? Eu penso o contrário. Princípio é uma coisa tão boa, porque quanto mais eu entendo o princípio das coisas, mais facilmente as coisas ficam entendidas. Se eu trouxer isso para o meu cotidiano, eu vou pensar assim, coloque isso, anote isso e tente fazer com que isso aconteça no teu dia a dia. Você vai verificar que as coisas ficam muito mais tranquilas. Então veja, eu trazendo isso para o direito, se eu conseguir entender os princípios daquele certo ramo do direito, certamente eu entenderei aquele ramo do direito. E eu não sou mentiroso não estou mentindo, nem estou iludindo você. Então vamos lá, vamos ao estudo desses princípios. E depois, mais para o finalzinho dos nossos encontros, você me diz se eu estou certo ou não. Então vamos lá. Princípio da administração pública. Alguns princípios da administração pública nós vamos encontrar de maneira explícita na Constituição Federal, e alguns de maneira implícita, tanto na Constituição como na legislação. Eu trago aqui 5 daqueles que estão encravados no artigo 37 da Constituição,
Mas talvez o maior deles, esse primeiro não está implícito, está, digamos assim, está entendido de maneira geral pelo conjunto da obra. É o princípio da supremacia do interesse público. O que vem dizer esse princípio? O que nós podemos entender pelo princípio da supremacia do interesse público? Significa dizer que tudo aquilo que o Estado faz, o Estado de maneira geral, de maneira genérica falando, o Estado geral, a administração pública, os agentes públicos, tudo o que eles fazem é para zelar pelo interesse público. Às vezes, em detrimento do interesse do particular. Vamos pensar assim, determinado agente público, um agente do Poder Executivo, por exemplo, vai tomar uma medida, vai praticar um determinado ato que vá de encontro ao interesse de uma coletividade ou da maior parte daquela coletividade. Nós podemos encontrar alguém dentro dessa coletividade que não esteja satisfeito com aquele ato? Podemos, claro que podemos. Ele não está gostando daquilo que vai acontecer? Ele não está gostando. Mas a maioria não está gostando? Não vai ser bom para a maioria? Sim, é assim que funciona o interesse público, ou a supremacia do interesse público em relação ao particular. Tudo então que a administração faz, ou deva fazer, vai de encontro ao interesse público. E sobre isso nós vamos falar inúmeras vezes no dia de hoje, sobre o interesse público. Por quê? Porque uma coisa está atrelada à outra. E esses princípios que nós vamos, ou estamos vendo desde já, eles estão juntinhos, um ao outro. Às vezes um completando o outro, mas em todos eles nós vamos encontrar o interesse público, ou a supremacia, aquilo que deve ser maior, o interesse público em relação ao interesse particular. Dessa forma, com esse nome, nós não vamos encontrá-lo na Constituição, mas, como eu disse, pelo conjunto da obra está lá, sim, está encravado na Constituição. Esses outros, nós vamos encontrá-los, sim, lá no artigo 37, dizendo, em outras palavras, que a administração pública ela deve agir e deve preservar esses princípios. Por exemplo, o princípio da legalidade. O que vem a ser o princípio da legalidade? Em outro momento de outra aula, nós já falamos do princípio da legalidade. E quando nós falamos lá, eu chamei a sua atenção. Essa aqui é a legalidade para o particular. Nós vamos voltar a falar da legalidade para a administração pública e eu chamarei a sua atenção. Lembrou-se disso? O que vem a ser mesmo a legalidade ou a aplicação do princípio da legalidade para nós, mortais, particulares? Lembrou-se? Não muito? Então, eu vou refrescar a sua memória. Significa dizer, em outras palavras, que nós podemos fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Você está pensando em fazer alguma coisa. Mas será que eu posso? Será que não é proibido? Vai lá, pega o ordenamento jurídico, folheia. Não encontrou proibição nenhuma. Pode fazer à vontade, você não será incomodado. É assim que funciona o princípio da legalidade para os particulares. Mas será que para o Estado, para a administração pública, para o agente público, também é assim o princípio da legalidade? Aí você me diz, professor, eu creio que todos devemos obrigação, submissão à lei. Então, o Estado também deve agir assim. E eu concordo em partes com você. Todos nós, particulares ou agentes públicos, devemos sim, obrigação, submissão à lei. Perfeito. Mas a legalidade para a administração pública é um pouco diferente, ela é um pouco mais forte, mais robusta. Por quê? Porque o agente público ele só pode praticar os seus atos mediante autorização legal. Não é deixar de fazer ou fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Ele só pode fazer aquilo que a lei determina e ponto. Se não está na lei, ele não pode fazer. É bem diferente da legalidade para o particular. Não é verdade?
princípio da legalidade geral, então, para a administração pública é dessa forma. Mais uma situação, o princípio da impessoalidade. É o contrário da pessoalidade. Impessoalidade. O que vem a dizer a impessoalidade? Significa dizer, ou pelo princípio da impessoalidade, que o agente público, que a administração pública, ela deve praticar os seus atos não levando em conta ninguém, determinada pessoa ou física ou jurídica, nem para beneficiar e muito menos para prejudicar. Ela deve praticar os seus atos tendo em vista o interesse público. Novamente, o interesse público, não é verdade? Vamos pensar assim. Vai praticar um ato. Ah, mas eu vou praticar porque eu vou beneficiar o fulano e o beltrano, então eu vou praticar esse determinado. Então vai ser assim esse ato a ser praticado. Não pode. O contrário, então. Eu vou praticar ou deixar de praticar esse ato aqui porque é para o fulano e se eu não praticar ou se eu praticar dessa forma, ele terá um prejuízo direto. Não, ele não pode agir assim, porque senão ele estaria agindo com pessoalidade. E esse princípio é exatamente o contrário. Ele tem que zelar pelo interesse público de maneira geral, sem premeditar determinado ato ou determinadas situações. Porque é claro, como nós já dissemos antes, na prática de determinado ato ou no exercício de um determinado serviço, ele pode contentar uma maioria e pode, entre aspas, descontentar uma minoria, mas a maioria está satisfeita, ou seja, o interesse público está sendo preservado, sem premeditação alguma. O princípio da impessoalidade diz exatamente isso. Ele não pode ou beneficiar ou prejudicar ninguém premeditando determinado ato. Fica bem tranquilo esse entendimento, não é verdade? Eu sei que sim. Princípio da moralidade. Olha, esse princípio da moralidade vem de encontro com uma situação que nós já vimos hoje, com aquele pequeno vídeo que eu te convidei a assistir. Princípio da moralidade, não é verdade? Lembrou-se? Então vamos lá. O que é ser moral para você? Moralidade. Nós temos que pensar obrigatoriamente em algumas coisas, em honestidade, não é? Moralidade, honestidade, em ética, em probidade, não improbidade, em probidade, não é? Aquela coisa honesta. Não é tudo isso? Aqui fora, no nosso convívio social, moralidade não quer dizer tudo isso? Não está agregando toda essa situação? Me parece razoável pensar que sim. A moralidade administrativa é isso e um pouco mais. O ordenamento jurídico entende, por exemplo, o contrário disso, ou seja, a imoralidade, como sinônimo de improbidade. Imoralidade administrativa, sinônimo improbidade administrativa. E a improbidade administrativa é crime. É crime, sim. Agora, veja, aquele que praticar determinado ato, ele pode responder, como disse no nosso pequeno vídeo, em todas as esferas. Esfera administrativa, esfera penal, por ser um crime, esfera civil, pode responder também com algum patrimônio. Então, improbidade administrativa é muito pesado. Na realidade, o administrador público, o agente público de maneira geral, ele deve ter sim essa situação bem estudada para saber o que pode e o que não pode fazer. Alguns exemplos muito pontuais de improbidade administrativa. Eu pergunto a você, vamos pensar assim, um determinado agente comprou produtos ou serviços com preços superfaturados. Será que ele está fazendo alguma coisa honesta? Creio que não. Perfeito. Um ente público vendeu, através de um leilão ou coisa nesse sentido, um bem público abaixo do preço de mercado. Parece razoável? Também não. Claro que não. São situações que presume-se improbidade administrativa. Verificou? Então é bem tranquilo, bem facinho da gente trabalhar com esse princípio de moralidade. Não é isso? Mais um, princípio da publicidade. Princípio administrativo da publicidade.
Publicidade, de maneira geral, o que você entende? Dar publicidade a alguma coisa. Você está querendo vender o seu carro. Não fala para ninguém. Você vai conseguir vender o seu carro? Não. Você tem que dar certa publicidade. O que seria essa certa publicidade? Você vai falar com os seus amigos? É uma certa publicidade. Você vai anunciar, fazer um anúncio num jornal de boa circulação na tua cidade? É uma publicidade. Precisa obrigatoriamente fazer ou o anúncio ou somente... Não, você decide que tipo de publicidade você quer dar. Não é assim? Perfeito. A publicidade para a administração pública é mais ou menos isso. Em regra, deve-se dar publicidade oficial, ou seja, que os atos administrativos sejam publicados no Diário Oficial, ou da União, ou do Estado, ou do município, dependendo do caso. Mas não necessariamente que todos os atos devam ser publicados dessa forma. O que precisa, na realidade, é que sejam tornados públicos. Ou seja, é que aquela determinada população que deva saber daquele ato tenha conhecimento. Às vezes, um determinado ato administrativo não é publicado. Vamos pensar assim, numa licitação chamada de tomada de preço. Precisa de uma publicação? Precisa, obrigatoriamente. Está lá na lei. Uma outra licitação chamada de convite, também conhecida como carta convite. Ela não tem essa obrigatoriedade. A sua publicidade pode ser dada através do edital, que é preciso ser feito, mas afixado no mural da determinada repartição pública que precise comprar determinado bem ou serviço. É nesse sentido, então, que funciona a publicidade. E essa publicidade também não significa dizer que aquele determinado agente público, ele vai colocar o seu nome, fazendo publicidade do seu governo. Fulano de tal, prefeito de tal cidade, fez a ponte sobre o córrego, não sei das quantas. Isso não é publicidade. Ou não é essa publicidade administrativa. Pode ser qualquer outro tipo de publicidade, menos essa aqui, que deve ser aplicada pelo administrador público. E por último, dentro dos princípios, pelo menos a serem estudados no nosso encontro de hoje, é o princípio da eficiência. O que você pensa por eficiência? Eficiência seria a mesma coisa de eficácia? Será? Eficácia. Você trabalha, por exemplo, com eficácia? Trabalha. Trabalhar com eficácia é o trabalho, vamos chamar assim, do particular. Ele faz, é claro, da melhor forma possível, aquilo que tem que ser feito. O agente público, quando ele trabalha ou tem que trabalhar com eficiência, ele trabalha com uma eficácia mais robusta, mais firme, maior, por assim dizer. A eficiência administrativa, ela tem que comportar uma presteza, uma qualidade, uma adequabilidade, uma razoabilidade. É mais ou menos assim, a relação entre aquilo que foi produzido com os meios utilizados para se realizar aquele determinado ato, aquele determinado serviço. É fazer o máximo com o mínimo. Isso é ser eficiente. Esses são, portanto, os princípios que a administração pública deve ter em tela, deve ter pronto. Cada agente público deve ter pronto na sua cabeça e saber, principalmente, o que significa, para que possa, sempre que for praticar um ato dentro dos poderes que lhes são atribuídos, e já já nós vamos tratar de poderes administrativos e de atos administrativos, eles têm então que ter conhecimento exatamente de cada um desses princípios e de outros tantos que possuem a administração pública, para que sim, que possa praticar cada um dos seus atos sem afronta a qualquer um deles. Não é verdade? Vamos então ver mais alguns institutos do direito administrativo. Eu não sei, talvez até você seja um agente administrativo e aqui eu esteja falando coisa que você já sabe, decora e salteado, não é verdade? Agora, sendo ou não sendo agente público, você sabe exatamente o que significa, então, a administração pública? Veja se comporta esse conceito. Creio
que fica bem mais fácil. Aliás, nós já falamos mais ou menos sobre isso. A administração pública, portanto, e de forma genérica, o nome dado a todos os órgãos, todos os agentes, todas as pessoas jurídicas que têm como objetivo desempenhar a função administrativa do Estado. Mas veja, a função administrativa do Estado, ela é principal do Poder Executivo. Não é? Isso não quer dizer que os outros poderes, o Poder Legislativo, que tem como função maior a criação das leis, ele não tenha também uma parte administrativa, a mesma coisa do Poder Judiciário. Ele tem outra função principal, mas ele tem também uma função administrativa. Então, a administração pública, ela comporta todos esses entes, órgãos, pessoas jurídicas que têm a função de realizar essa parte administrativa do Estado. Tá bem? Bem tranquilo? Como será que seriam essas divisões e subdivisões? Vamos ver. Administração pública direta. Certamente você já ouviu falar dessa administração pública direta. Nós podemos encontrar o seu conceito no artigo 4º, inciso 1, do Decreto-Lei 200 de 67. Novinho. Eu nem era nascido nesse ano. Vamos lá. O que diz esse artigo 4º, inciso 1? Constitui-se dos serviços integrados da administração da Presidência da República e dos ministérios. É o que nós chamamos de desconcentração. Veja, é um decreto-lei federal, então ele vai tratar de assuntos federais. E já nós vamos falar também que vale para os estados e municípios. Mas o que nós vamos entender por administração direta é uma situação que acontece dentro de uma mesma pessoa jurídica. Desconcentra, ou seja, o poder não fica concentrado, fica desconcentrado. O presidente da República e os seus ministérios, por exemplo. É mais ou menos a situação. Vamos ver mais um pedacinho. Por simetria, também se estende aos estados, Distrito Federal e municípios. Não tem personalidade jurídica, ou seja, eles não são pessoas jurídicas, não são entes jurídicos, porque é uma mesma pessoa desconcentrando os seus poderes. Por simetria, então, o governador do estado e seus secretários, o prefeito e seus secretários. É a chamada desconcentração do poder. Bem tranquilo? Bem tranquilo. Mas tem também a administração pública indireta, não tem? Vamos ver. Administração pública indireta, no mesmo artigo 4º, inciso 2 agora, do mesmo decreto-lei. A administração indireta compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Aqui sim, elas têm personalidade jurídica própria. A primeira delas, já no artigo 5º do mesmo decreto-lei. Autarquia é a pessoa jurídica de direito público, um dos ramos do direito, criada por lei. Obrigatoriamente deve ter uma lei que crie uma autarquia, com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Mas um conceito da Maria Silvia Zanella de Pietro. Você conhece alguma autarquia? Conhece? Me diga aí o nome. O INSS. Opa, claro. Nós temos inúmeros exemplos de autarquia. Obrigatoriamente criada por lei, mas aqui é a primeira das situações de descentralização de poder. Elas estão, sim, atrelados a determinada pessoa jurídica de direito público, mas elas têm autogerência, por assim dizer, autoadministração, são obrigatoriamente criadas por lei também, e são exemplos, isso que nós falamos, o INSS, as agências, ANEEL, ANAC, etc, etc. São bons exemplos, então, de autarquias, já o primeiro ente da administração pública indireta. Mas tem mais algum, vamos vê-los. Empresa pública, também no artigo 5º, já no inciso 2. Personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União.
criada por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas no direito, ou sociedade anônima, ou limitada e etc. Empresa pública. E sempre por simetria, nós estamos falando aqui de entidades federais, mas por simetria também podemos encontrar empresas públicas estaduais e municipais, obrigatoriamente criadas por lei. Empresas públicas com o patrimônio todo do ente público, não tem patrimônio do particular aqui. Ela é completamente com patrimônio público e com a administração pública. Pode ser sociedade anônima ou limitada, dependendo da vontade, do interesse do ente público que criará essa empresa pública. Exemplo de empresa pública. Caixa Econômica Federal, perfeito! O que mais? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, fechou. Tá bom, tá de bom tamanho. Vamos ver mais alguma, vamos lá. Sociedade de Economia Mista. Artigo 5º, inciso 3 agora. Personalidade jurídica de direito privado, novamente criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima. Na empresa pública, ela pode ser criada através de qualquer forma que o direito admita, ou limitada ou anônima. A empresa ou a sociedade de economia mista, somente através de sociedade anônima, cujas ações, com direito a voto, permaneçam em sua maioria a União ou a entidade da administração indireta. Novamente, nós estamos falando de entidades federais, mas pode muito bem ser estadual ou municipal. Aqui há uma peculiaridade. O patrimônio ele não é completamente público. O particular ele pode sim ter patrimônio nessa sociedade de economia mista, através de ações, porque ela só pode ser criada da forma de sociedade anônima, sendo que ou o patrimônio maior, mais do que a metade, ou a maioria das ações com direito a voto sejam da entidade pública ou da administração de entidade de administração indireta. Os demais podem ser comercializados entre os particulares. Nós estamos, então, falando de ações. Você, por exemplo, você faz parte de alguma sociedade de economia mista, sendo acionista delas? Pensou um pouquinho? Me dê algum exemplo. Petrobras. Olha aí, Petrobras, é verdade. Petrobras é um bom exemplo desse tipo de sociedade. O Banco do Brasil é outro, e assim por diante, nós podemos encontrar algumas dessas sociedades. Não é verdade? Vamos ver mais alguma entidade da administração pública indireta. São conteúdos bem tranquilos de entender. Fundações públicas, no artigo 5º, inciso 4, do mesmo decreto-lei. É um ente com personalidade jurídica de direito privado também, sem fins lucrativos, criada para desenvolver atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Aqui é de direito privado, com autonomia administrativa, ou seja, ela mesmo rege a sua administração. Patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos da União e de outras fontes. Então, uma fundação pública bem tranquila também, um bom exemplo é a Fiocruz. Ela tem auto-administração, tem patrimônio próprio, mas está, assim, atrelado também a um ente público. Essas são as entidades que nós poderíamos estudar dentro da administração pública indireta. Já vimos a administração pública direta e a administração pública indireta agora. Mas existe um outro conteúdo ainda a ser estudado dentro do direito administrativo. Vamos ver, vamos lá. Nós já falamos dos poderes, ou falamos que falaremos dos poderes, estão eles aqui agora. Poderes da administração pública. A doutrina, de maneira geral, chama de poderes-deveres, ou seja, são poderes que a administração pública
têm, mas que devem ser executados. Eles não podem deixar de lado. Então vamos lá. Poder vinculado e poder discricionário primeiro. Vinculado a quê? Vinculado à lei. A administração pública só pode praticar os seus atos mediante autorização legal. O poder vinculado quer dizer que não tem como ser de outra forma. Somente isso, vinculado à lei e acabou. Aliás, todos os poderes que a administração pública tem devem ser vinculados à lei. Mas, propriamente dito, o poder vinculado tem esse conceito, ser vinculado estritamente à lei. O poder discricionário. Bom, ele é vinculado à lei também, claro que sim. Mas, aqui, no poder discricionário, o agente administrativo, ele pode ter mais do que uma opção. Entre 2 ou 3 opções, ele pode escolher, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, é claro também com proporcionalidade e razoabilidade, escolher aquele que ele bem entende, dentro da lei. Não é assim, eu quero isso agora, eu vou fazer. Não, negativo, não é assim que funciona. Ele tem respaldado na lei mais do que uma opção. Vamos pensar assim, um exemplo clássico que praticamente todo mundo utiliza, até porque fica bem facinho de entender esse poder discricionário. Um agente público executivo, por exemplo, um que foi eleito, ele pode contratar determinado servidor por comissão? Um comissionado? Pode, dependendo da sua situação, pode. Ele precisa, ele é obrigado a contratar? Não. Ele pode ou não. Dependendo da sua necessidade, do seu juízo de conveniência ou oportunidade, ele pode contratar. Não precisa concurso público para isso, por exemplo. Como ele pode, numa sequência, dispensá-lo. Ele não precisa mais daquele servidor, exercendo, portanto, o seu poder discricionário. São 2 poderes bem tranquilos de entender. Aliás, todos eles são. Vamos ver os demais. Poder hierárquico e disciplinar. Eu coloco sempre junto porque eles, um completa o outro. Hierárquico. Dentro da administração pública, nós vamos encontrar uma hierarquia. Claro que sim. Vamos pensar no governador de estado, governador, os seus secretários, aí uma determinada secretaria da administração, por assim dizer. Nós podemos encontrar lá um diretor de secretaria e depois o chefe de departamento e assim por diante. Não é assim? Esse é o poder hierárquico da administração pública. Ora, se ela tem esse poder hierárquico, ela também tem o poder disciplinar. Ou seja, ela pode determinar, inclusive, sanções para os seus determinados servidores em casos de que o serviço não esteja sendo realizado a contento, uma punição, às vezes, mais severa. Tudo, é claro, dentro do devido processo legal, dando a todos o direito de se defender com todos os institutos e procedimentos constantes no direito. Mas esse poder disciplinar, ele pode sim ser aplicado pelo agente público com esses direitos. E por último, o poder regulamentar e o poder de polícia. O poder regulamentar é a prerrogativa que o agente público tem de criar portarias, normativas, respeitando a lei, respeitando a Constituição, porque às vezes precisa de algo mais para que determinado ato possa ser praticado. É o poder regulamentar que tem o agente público. E o poder de polícia? O poder de polícia não é necessariamente o poder da polícia propriamente dita, ou da polícia judiciária. Polícia judiciária é a polícia propriamente dita, polícia civil, militar, polícia federal, polícia judiciária. Aqui, quando a administração pública exerce o seu poder de polícia, é o poder de polícia administrativa. E quando ela exerce esse poder? Quando ela restringe direitos, restringe propriedade dos cidadãos de maneira geral. Quando determina a você, por exemplo, que isso aqui você não pode fazer nessa determinada situação. Você não pode dirigir um veículo automotor sem a devida habilitação, por exemplo. É o poder de polícia. Você não pode explorar determinada atividade econômica sem um alvará de funcionamento.
Esse é o poder de polícia administrativa. São vários exemplos que nós poderíamos dar. Agora, estando com todos esses poderes, a administração pública pratica os seus atos. Uma coisa leva a outra. Vamos ver. Atos administrativos. Portanto, a administração pública tem essa prerrogativa dos seus poderes. Com esses poderes, ela pratica os seus atos. Mas todos os atos praticados pela administração pública devem ter esses requisitos, obrigatoriamente. O primeiro, o requisito da competência. A competência, ela está ligada diretamente ao agente público. Determinado agente público é competente para praticar certo ato. Vamos pensar assim, no prefeito e nos seus secretários. Os atributos dos atos do prefeito são uns, os atributos dos atos do secretário são outros. O prefeito tem uma competência muito maior do que os seus secretários. Agora, o prefeito pode praticar determinado ato porque é competente. Um servidor público, um cargo de auxiliar de secretaria, ele poderia praticar o mesmo ato que o prefeito pratica? Não. Por quê? Porque ele não é competente para a prática daquele determinado ato. Certo? A competência, então, está ligada à pessoa. Vamos ver os outros requisitos. O requisito da finalidade. A finalidade, qual é a finalidade do ato público? Finalidade, na realidade, tem a ver com o objetivo. E eu pergunto a você, qual é o maior objetivo da administração pública? Claro, agora sim, agora você falou bem. O interesse público. Claro, a maior finalidade dos atos públicos, ou seja, o objetivo maior de qualquer ato público é o interesse público. Eu falei para você que interesse público nós íamos falar e várias vezes. Então, esse requisito é muito tranquilo. Vamos ver outro, vamos lá. A forma. A forma pelo qual se reveste, a maneira que se reveste o ato. Não é? De que forma o ato será praticado. Ele pode ser por escrito ou pode ser oral, não é assim? Como regra, por escrito. Mas ele pode ser oral? Claro que pode. Um bom exemplo de um ato de um agente público praticado sem ser por escrito, de maneira oral. Os agentes de trânsito, por exemplo, eles não fazem manualmente, para cá, para lá, ou apitam, ou coisa nesse sentido. Não é um agente público que está praticando um determinado ato administrativo? Claro que é. É nesse sentido, então, é a maneira pela qual se reveste o ato. É a forma. Vamos ver mais outros requisitos. O motivo do ato administrativo. É o porquê do ato administrativo, não é assim? É o fato que autoriza legal ou de fato a prática daquele determinado ato. É o porquê certo agente público praticou aquele determinado ato. O motivo é por que aquele determinado ato foi praticado. Muito tranquilo. E por último, o que nós podemos encontrar de requisito de ato administrativo? Deixando claro para você, todos esses requisitos devem estar presentes ao mesmo tempo na prática daquele determinado ato, para que ele não seja eivado de vício, de irregularidade ou de ilegalidade. Esteja claro disso. Vamos ver o último. O objeto. Veja, não se confunda objeto com objetivo. O objetivo maior é o interesse público. O objeto, na realidade, é o que acontece com o ato. O ato é praticado para quê, o ato administrativo? O ato administrativo ele pode ser praticado para criar, para modificar, para extinguir determinado fato ou circunstância. Ou até para certificar também um determinado fato ou circunstância. Então não é o objetivo. O objetivo é o interesse público. O objeto é exatamente essa situação. São então, portanto, as situações dos atos administrativos. Tá bem? Com direito administrativo, posso ficar descansado que você já está sabendo de tudo? Podemos avançar um pouco mais na nossa aula de hoje?
Então vamos lá. Vamos tratar, mesmo que rapidamente, de alguns dos institutos do direito civil. Direito civil que poderíamos falar também durante um semestre inteiro, né? Mas infelizmente não temos tanto tempo assim. Trouxemos alguns institutos que entendemos mais salutares e basilares para o entendimento desse direito civil. Primeiro, pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa natural ou pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica para você? Aí você já me diz assim, professor, são as empresas. Será que empresa é sinônimo de pessoa jurídica? É isso que você quer dizer? É isso. Não, então corrija, porque não é não. Pessoa jurídica, primeiro, quem determina quem são as pessoas jurídicas é o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, o nosso Código Civil. A partir do artigo 40, e no artigo 40 ela já fala das pessoas jurídicas de direito público, vai falar que a União, os Estados-membros, Distrito Federal e municípios são pessoas jurídicas de direito público. Mas o que interessa mais para nós são as pessoas jurídicas de direito privado. No artigo 44, fala das sociedades das sociedades em geral, que as empresas estão ali também, mas não só as empresas, sociedades civis também, ou a sociedade simples, mais propriamente dizendo, porque a sociedade civil já não existe mais com esse código novo de 2002. As fundações, os partidos políticos, a empresa individual de responsabilidade limitada também está lá como sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Perfeito. Pessoa jurídica é isso. E a pessoa natural é a pessoa física propriamente dita. Se a pessoa física é chamada de pessoa natural, a pessoa jurídica também é conhecida como pessoa moral. Tá bem? Pessoa moral é a pessoa jurídica. Mas, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, elas precisam de personalidade jurídica e de capacidade jurídica. E o que é uma coisa e o que é outra? A personalidade jurídica é adquirida com o nascimento. Se pessoa natural ou física, nasceu, ela adquire personalidade jurídica. E a pessoa jurídica tem personalidade jurídica quando? Quando nasce. E ela nasce a partir do seu ato constitutivo devidamente registrado no órgão competente, ou na junta comercial, ou nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. A partir desse momento, essas pessoas adquirem personalidade jurídica. Agora, a capacidade jurídica quer dizer que, tendo personalidade jurídica, essa pessoa pode exercer os seus direitos, ou seja, adquirir os seus direitos e contrair as suas obrigações. Isso é ter personalidade jurídica. Agora, nem toda pessoa tem capacidade jurídica. A pessoa natural ou física, inclusive, o nosso próprio Código Civil, ele determina em algumas situações que certas pessoas, até para garanti-las ou garantir o seu patrimônio, elas têm determinada incapacidade e chama-as de incapacidade absoluta ou relativa, dependendo da situação. Porque o mesmo Código Civil, já no seu artigo 1º, ele diz que todas as pessoas são capazes de direitos e obrigações. O problema é que, para exercer essa capacidade civil pessoalmente, às vezes elas são incapazes. Vamos ver então as situações de incapacidade. Vamos lá. No artigo 3º e 4º, nós vamos encontrar as incapacidades. Às vezes absoluta e às vezes relativa. De incapacidade absoluta, os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Eles são incapazes absoluto. E, relativamente, os maiores de 16 e menores de 18, eles podem praticar alguns atos, outros não. Os ébrios habituais, viciados em tóxicos e por alguma deficiência, têm o discernimento reduzido. Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, e também os pródigos. Esses, portanto, têm a incapacidade relativa. Alguns menores, eles podem chegar a essa capacidade antes do tempo, pela emancipação, que é pela concessão dos pais, a partir dos 16 anos, pelo casamento, pelo exercício do emprego público, pela colação de grau em curso superior.
pelo estabelecimento civil ou comercial, ou também pela relação de emprego. Portanto, são essas as situações que nós podemos encontrar de emancipação, ou seja, alcançar a capacidade civil antes do tempo. São essas as situações a serem abordadas dentro do direito civil. Vamos aplicar alguns dos conceitos estudados na aula de hoje? Vamos ao quadro. Portaria número 355, publicada em 10 de 10 de 2012. O ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 87, parágrafo único, inciso 2 da Constituição. Isso não é um ato do administrador público? O ministro não poderia praticar um ato por escrito? É isso que está aí. Ainda. E pelo artigo 5º da Constituição, de tal data, com a redação dada pela lei tal, resolve. Ou seja, aí viria a portaria como um todo. Mais uma decisão do STF, a ementa constitucional, tributário, taxa de localização e funcionamento, hipótese de incidência, efetivo exercício de poder de polícia, ausência de eventual fiscalização presencial e relevância. Aqui ele quer dizer, em outras palavras, que a administração pública exerceu o seu poder de polícia, mas não precisaria estar no local, porque isso é irrelevante. Ela tem essa prerrogativa dentro dos seus poderes, esses estudados na aula de hoje. O poder de polícia aqui restringe, frena determinada atividade, direitos ou mesmo propriedade. São então situações de aplicação de alguns dos conteúdos estudados na aula de hoje. Aqui, o poder de polícia como um poder da administração pública e na portaria um ato praticado por um agente público através de uma portaria publicada, não é? Um ato por escrito, que ele poderia também ser uma prática de um ato de maneira oral, como também estudado na aula de hoje. Você entendeu todos os conteúdos que nós tratamos no dia de hoje? Tem certeza? Vamos resumir alguns deles? Vamos lá. Todos os atos administrativos proferidos por quaisquer de seus agentes necessitam obrigatoriamente atender determinados princípios e requisitos para que sejam válidos e se prestem para aquilo que foram criados. O poder do Estado é uno, não significando que seu exercício não possa ser dividido entre os seus poderes constituídos, ou seja, o executivo, o legislativo, o judiciário, que devem subsistir de forma autônoma e harmônica entre si. Então vamos lá. O poder administrativo, na realidade, ou os poderes da administração pública, são poderes deveres. Por mais que a administração, por mais que os agentes públicos tenham esses poderes, eles devem exercê-los, eles não podem deixá-los de lado. Às vezes, a administração pública, ela tem a prática de um determinado ato ou outro, uma discricionariedade, ou seja, por mais que esteja vinculada à lei, ela tem uma ou outra opção, ela pode escolher, estando com autorização legal, em virtude do seu juízo de conveniência e oportunidade. O poder exercido pelo Estado, a bem da verdade, é um só, sendo que o exercício desse poder ele pode, então, ser dividido entre o poder legislativo, executivo e judiciário. Isso não quer dizer que um invada a esfera de atribuições de outro. É assim que deve ser garantido também por nossa Constituição Federal. Chegamos ao final de mais um encontro. Espero ter trazido a você um pouco mais de conhecimento, que você tenha, assim, entendido um pouco mais daquilo que nós trouxemos no encontro de hoje. Espero vê-lo no próximo. Até lá!